Você já passou por um momento difícil e se perguntou se Deus estava te castigando? Talvez tenha enfrentado uma perda, uma doença, uma crise, e veio aquela dúvida: isso é um castigo divino ou apenas uma consequência natural da vida? Essa é uma questão que muita gente se faz. Afinal, se Deus é amor, por que permitiria que passássemos por sofrimento? Será que ele realmente castiga as pessoas? O que a Bíblia diz sobre isso? Para entender essa questão, precisamos olhar para as Escrituras com atenção. Quando pensamos na palavra castigo, imaginamos algo punitivo, uma vingança divina. Mas será que é assim que Deus age? A Bíblia nos ensina que Deus é justo, mas também misericordioso. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, está escrito que o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Isso significa que Deus não quer nos destruir, mas nos moldar. A correção de Deus não é para nos ferir, mas para nos ensinar. Assim como um pai que ama seu filho e o corrige para que ele aprenda o caminho certo, Deus também nos ensina através das dificuldades. No Antigo Testamento, encontramos muitos relatos de juízos divinos. O dilúvio nos tempos de Noé, as pragas do Egito, a destruição de Sodoma e Gomorra, o exílio do povo de Israel. Mas essas situações não foram punições aleatórias. Foram consequências de um afastamento contínuo de Deus e da persistência no erro. A humanidade, em sua maldade, escolheu caminhos contrários à vontade divina, e Deus permitiu que colhessem o que plantaram. No entanto, isso não significa que ele é um Deus cruel. Ao longo de toda a história bíblica, Deus sempre deu oportunidades para arrependimento antes de qualquer juízo. Quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos algo diferente. Jesus veio ao mundo para trazer uma nova aliança baseada na graça e no perdão. Deus não mudou. Ele continua sendo justo, mas por meio de Cristo, ele nos oferece redenção. João capítulo 3, versículo 17, diz que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso significa que Deus não tem prazer na punição, mas deseja a transformação. Então surge a dúvida: Deus ainda castiga ou apenas permite as consequências? Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos não são castigos, mas resultados naturais das nossas escolhas. Alguém que vive de forma irresponsável pode sofrer as consequências disso. Uma pessoa que destrói seus relacionamentos com mentiras e traição acabará colhendo o que plantou. Muitas dores da vida são fruto de nossas próprias ações e não de um castigo direto de Deus. Mas e quando pessoas boas sofrem? A Bíblia nos mostra que até os mais fiéis passaram por provações. Jesus sofreu, os discípulos foram perseguidos, Jó perdeu tudo. Isso nos ensina que Deus não prometeu uma vida sem sofrimento, mas prometeu estar conosco em meio às dificuldades. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso significa que, mesmo quando passamos por momentos difíceis, há um propósito maior. Deus pode usar essas situações para nos fortalecer, para nos ensinar e até para nos preparar para algo que ainda não conseguimos enxergar. Se você sente que está sendo castigado por Deus, lembre-se de que Ele não é um juiz cruel esperando sua queda. Ele é um Pai que deseja sua transformação. Ele permite que enfrentemos desafios para amadurecermos, para crescermos espiritualmente e para nos aproximarmos dele. Se você está passando por um momento difícil, busque a Deus. Pergunte o que Ele quer te ensinar. Nem tudo é um castigo. Muitas vezes, é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Se essa mensagem fez sentido para você, reflita sobre como Deus já trabalhou na sua vida. E lembre-se de que Ele não quer te destruir, Ele quer te transformar.